Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e hoje a gente vai ler Carta a Gálatas, capítulo 5. Eu vou começar a ler aqui então. A liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo no jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo. Decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. Corrieis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. A lei única do amor e os frutos do Espírito. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sobre o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual,
impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedemos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Então, temos aqui 2 textos nesse capítulo, e o primeiro ele traz uma relação de confundimentos, né, em sensibilidade a respeito daquilo que prende e daquilo que liberta, né? Vamos trazer para entendimento, né? Coisas que prendem, coisas que fazem com que os seres humanos se sintam livres. Vamos dizer sobre o tempo, por exemplo, né? O tempo, ele é uma função organizada por símbolos que fazem com que a relatividade, né, do meio, né, do meio a qual a gente vive seja proporcional a esse símbolo. E aí o que acontece? Essa relatividade trouxe uma confusão. Então, quer dizer que um símbolo ele pode sofrer bater tanto no símbolo em nós, né? Simbolize, descreva, igual as chicotadas em Jesus Cristo, descreva. E aí, o ser humano se vê preso em horas. Ele só consegue perceber o mundo em horas. E tudo precisa passar pelo caminho de horas. O processo de horas. Está agarrado. Descreva. Ai, traumatizou. Descreveu demais, né? Está confuso, né? Confundiu o organismo da sua liberdade.
E o que acontece? O ser humano, ele tem essa amabilidade de descrever o máximo possível de associações e saber dessas associações descritas, né? Ele luta para saber disso como se isso fosse um valor, né? Existem reinos no sentido lógico mesmo, né? No sentido de áreas de lojas, né? As quais essas terminologias fazem com que a pessoa se torne alguém sobre outra pessoa que não sabe. Então, dá vida, sobrevida, né, para alguém a partir desse rendimento lógico. Só que existe esse aprender, né? O aprender, ele reveste o ser de uma delegação de símbolos que o prendem nessa circunscrição, né? O organismo dele, né, que é de certa forma é um sistema, né? Circunfere-se por relação matemática, por relação circuitiva, né? Os circuitos, né? A gente percebe que existe até mesmo na imagem assim, ó, da cruz existe uma relação circunférica, né? Aí é, a, essas relações trazem ao ser humano uma desassociação por revelações prisionadas, né? Ou pressionadas, ou valorizadas, ou é, hum, sei lá, pre, pre, hum, é, é, tudo isso refere-se a uma pressão no organismo. Só que o ser humano que está preocupado no apreendimento por valor capital, né, por esse diabo do mundo, né, que se fez vivo a partir da metafísica da prisão por amor a esse desejo financeiro, né? O diabo ele é o dinheiro. Não tenha dúvida, né? É o que alimenta o diabo. Então, certo. Aí, o que acontece? O ser humano, ele se prende. Ele se prende em tudo aquilo que é uma desassociação. Um primeiro exemplo foi o tempo, né? Temos o tempo e o apreendido no tempo. Aquele que sempre está consultando o tempo. Hum, tá, é bom, é ruim? Olha, vou te dizer uma coisa. Tudo que Deus fez é bom. Aquilo que tenta obedecer a Deus é uma coordenação do espírito, é bom. Só que quando a pessoa ela utiliza dos mecanismos coordenáveis, né, ao espírito para é, para alimentar, para se associar àquilo que é considerado como carne, né? É, você tem uma certa. Você sofre uma certa função desordenada pelo homem. Você obedece ao homem em desejo e não a Deus. Entendeu? Porque a obediência a Deus já está servida
e não precisa de pergunta, não tem dúvida, né? A obediência ao homem, sim, né? E aí quando você pergunta ao homem, ele sempre responde diferente. Olha, você pode perguntar a mesma coisa e receber o mesmo texto, só que por trás do recebimento do texto tem uma mensagem misteriosa diferente, tem um acorde, uma sensação, e isso pode parecer bobo para muitas pessoas em carnegção, né? Esse é o termo que eu estou usando. Carnegção. Em vez de ser cognição, carnegção. Porque eles estão ignados pela carne. Eles querem hidratar a carne com sexos, drogas e rock and roll, vamos dizer assim. E não que o sexo e que a droga e o que o rock and roll sejam ruins, mas se a obediência a isso não tem uma sequência, não segue a sequência a qual o espírito, né, a qual o organismo tem, se faz ruim para o organismo, não obedece, né? Então é isso que o texto traz, prende o ser humano. O ser humano ele fica preso naquela celebração de drogas, sexo e rock and roll como se aquilo fosse tudo para ele, é que ela fosse o universo dele. E não é. E pode parecer vantajoso para o ser humano momentaneamente, relapsadamente, mas no dia que esse ser enxergar é, a vida eterna, ele vai, né, estudar um pouco, entender sobre as relações, ele ser livre, né, se ele se sentir livre, se ele conseguir ser livre, ele vai ver que o mundo ele é muito os sentimentos eles são muito mais é, decompostos do que uma composição sobre a repartição carnitiva, né? Ou né, esse coeficiente de somas, né? Aparenciadas, né? Aparenciadas pelo edifício das carnes. Quando eu falo carne, esse termo ele representa o grupo de pessoas que vive caçando e predando incessantemente por cofatoração de carne, né? Por contas carnais. Sabe por quê? Porque o ser humano ele é perfeito e ele tem tudo que ele precisa. Só que se ele se enxerga sem tudo o que precisa, algo está carne guinando ele a desejar algo que ele não precisa. Como se uma ilusão fizesse de conta que ele precisa porque precisa. Porque o outro tem e o outro assume, né, essa mentira com ele. Ele fala assim, cara, você precisa disso. E aí vai formando um elo de precisões carnívoras, né? E aí matam soldados, matam escravos e dá-lhe coisas que não precisam. E de uma hora para outra todo mundo começa a dizer: "Ah, cara, você precisa disso. Cara, relaxa, precisa disso. Relaxa aí, toma uma aí, cara. Relaxa aí."
Relaxa, compra um negócio aqui, faz isso aqui, fuma isso aqui, toma um gole aí. Ah, eu pago uma prostituta ali pra você. Relaxa aí, cara. É, compra isso aqui, para isso, né? E aí a pessoa, quando pensa que não, ela está se tornando fraca aos impulsos carnificentes. São coisas que a carne sente momentaneamente. É como se fosse um chuveiro quente. Só que a pessoa ela fica querendo se manter nesse chuveiro quente pela eternidade. Ela quer se queimar, mas essa chama não é a chama sagrada, não é a chama do Espírito Santo. É a chama, não é a chama do campo de sensação harmônica, né? Da sensação da homeostase, do equilíbrio do seu organismo, do circuito, né? E aí o que que acontece? O Espírito Santo, ele obedece a Deus, ele tem o dado santo para te confortar. Mesmo que você perca tudo, esse dado santo, ele vai te manter forte. Pode ter certeza. Com o dado santo, você pode estar onde for, você se sentirá uma pessoa preciosa. Você verá a luz em tudo. Você decodificará, decompor, irá, acreditará, até mesmo na hora da morte, que existe algo muito sagrado em você, algo precioso, algo divino. Mas para isso, você precisa de se separar da carne. Porque a carne, ela é cheia de adjetivos dos quais ao se contaminar pelas edições possíveis, buscou uma variação que a gente chama de derivação de impulsos, onde a gente tem o mesmo impulso, porém aplicado uma função matemática chamada por de combinatória, né? Então você tem a combinatória, a escala, a decomposição, hum, e essa combinação de impulso faz com que as pessoas se enganem como uma água, né? Que é um caminho onde quando você passa é puro lodo, prende elas. Ela para ela sair do lodo, né? Ela precisa de uma mãozinha. Ela é puro barro, puro lodo. Aí ela vai andando assim, ó. Ela vai pisando, aí ela funda o pé. Socorro, alguém me ajuda, né? Então, por quê? Porque é uma sensação muito triste quando a pessoa acorda e olha para si mesmo, né, a partir do espírito, né, sobre a visão do espírito, se colocando no lugar de Deus e se vê sobre essa ação impulsiva e pensa assim: nossa, se eu fosse filho dessa pessoa impulsiva, como eu me sentiria? Será que se eu fosse uma criança, uma pessoa muito sensível, e amasse a mim e fosse livre, e eu
e essa pessoa presa, né, tentasse me, é, me colocar preso na sua impureza, se mostrando melhor que eu, né, tentando se parecer melhor que eu nessa sua prisão. E se você se vesse assim, nossa, que isso, cara? É ridículo. É, é muito ridículo. É muito ridículo mesmo. E as pessoas, elas não veem, porque existem vários argumentos e vários modelos de disposição para ser esse tipo de pessoa, né? Essa vaidade, esse pecado. Agora, você não percebe às vezes, mas existem muitas crianças sofrendo na prisão dos pais. Existem muitas crianças. Existem muitos funcionários sofrendo na prisão dos seus patrões. Existem muitos religiosos sofrendo na prisão dos seus líderes. Existem muitas pessoas, né? E sofrendo por quê? Porque a equação que essas pessoas fazem para tentar se manter nesse lodo, nessa temperatura, toma espaço e às vezes tenta contaminar as pessoas para que essa ilusão cresça, né? A partir da contaminação, ganhe adeptos, como se fosse um grupo. Como se a gente precisasse de ser um grupo. Se já não fôssemos pelo Criador, pela terra qual vivemos. E aí o que acontece? Esse reforço, essa divisão e esse indexação, né, de sensações por pertencer a alguma coisa. Isso aqui, ó. Isso só prende as pessoas. Carta Gálatas, capítulo 5. Né? A liberdade cristã. Ninguém faz alguma coisa para prender ou se separar das pessoas. Isso é um ataque. Então, a religião católica, ela ataca quem não é da católica. A religião, sei lá o que, ataca quem não é da religião, sei lá o que. A loja que é da sei lá o que, ataca a loja que não é da sei lá o que. E isso, debaixo dos panos, as pessoas argumentam: não, isso é a loja do fulaninho e essa é a loja do ciclaninho. Não, isso aí é só ele estar investindo numa pesquisa científica para mudar o mundo. Cara, mas o mundo precisa ser mudado? A gente vai para onde? A gente vai levar o planeta Terra para onde? A gente vai mudar para onde? Mudar o mundo? Sério? Ah, o cara tá investindo ali na pesquisa ali para curar o ser humano. Então o ser humano tá doente? Ser humano é ser doente? Existe um ser humano melhor? Hã? Não basta seguir a mamãe e o papai? Ué, mas Deus fez eles perfeitos. Quem está adicionando imperfeição neles? Ué, tem alguma coisa estranha aí?
Ou não? Ou, ou é porque eles estão presos em uma área onde alguém tem um poder sobre as outras? Alguém que não é Deus. Alguém que talvez seja a loja X, a religião Y. Ai, meu Deus do céu. Que ruim. Que vida ruim. Pai e mãe, que vida ruim. Que falta de amor, né? Que que falta de coragem, né? Que medo é esse? Né? Que egoísmo é esse? Né? Que vontade é essa de sentar e colocar as pernas para cima? Você não gostou de trabalhar, não? Quem gosta, quem ama, quem é livre, não pensa na hora. Que horas são? Na hora de parar. O livre, ele está sempre andando. Ele não pensa no parar. Parar. Deus não fez ninguém para parar. Credo, pessoal bêbado, besta. Que que linguagem, que falta de cuidado com a linguagem. Parar? Da onde vem isso? De qual planeta vêm pessoas que param? Pera aí, eu tô vivendo, aí eu vou parar, aí depois eu volto a viver. Hum, hum, hum. Que idiotice! Isso parece parece uma subestimação do ser humano de si mesmo. É como se eu olhasse no espelho e fosse obrigado a me ver feio, a me comparar. E eu não posso olhar para o espelho e falar assim: nossa, que coisa linda! Nossa, que incrível! Que, que hilário, que massa, que doideira! Isso eu controlo essa carne, essa massa, o meu Espírito Santo sobre o bem consegue editar essa massa para o bem. Não, você tem que olhar para o espelho e pensar o quanto belo você está e o quanto belo você pode ser. Ei, olha o padrão, corta o cabelo, faz a barba. Ei, olha o padrão. Ei, você tá livre? Não tem nada para fazer, não, seu folgado? É, que isso, cara? Que realidade mais louca é essa que a gente vive, né? O pessoal ele está totalmente desvertindo a vida, né? Tá totalmente, as pessoas estão totalmente deixando a vida menos divertida, menos livre, né? E olha só, cara, olha como era divertido poder plantar, poder esperar, né? Agora as pessoas elas estão plantando regras, plantando estilos, plantando é, o certo. Que isso, cara? Eu desisto. Eu não quero fazer parte disso. Tenho vergonha. Não assumo essa, eu não quero assumir essa realidade, essas ações. Eu tenho super vergonha. O meu sangue tem vontade de explodir perto dessa eloquência, né? São seres humanos terríveis,
né? E o pior é que eles são tão terríveis que não conseguem assumir que são. Eles, eles mentem para si mesmos e para todos nós, fingindo serem bons, fingindo serem melhores do que nós. Eu sou tão bom que eu sou melhor que você. Eu tenho um doutorado, eu fiz faculdade, eu tenho meu carro, eu não dependo dos meus pais. Olha só, que vergonha. Você ainda depende dos seus pais. Você não tem vergonha na cara, não? Que vergonha. Ah, tá bom. Então tá. Né? É, meus caros, é, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo que nós erramos. E o problema é que a gente tem orgulho de errar. O problema não é errar, pessoal, porque errar faz parte de acertar, né? A gente erra para em algum momento acertar. O problema é quando você erra e você tem orgulho de errar. Você assume a carne, ela se orgulha, ela fala assim: não, eu não vou assumir que errei, não. A minha carne aqui, ó, vai vangloriar o erro, ó. Enquanto o Espírito Santo está falando assim: tá errado, meu filhinho, não faz isso não. O Espírito Santo está tentando falar, mas a sua carne, ela quer o orgulho, ela quer estar sempre certa, mas não está, está presa, né? Presa nessa ilusão coreografada pelas faculdades de saberes. é, quem é você, né? Tem muitos professores, tem muitas pessoas que dedicaram a vida na sofisticação, sofisticação do eu, que representa o ser humano, né? A imagem do ser humano, como um ser que vai para todos os lados, um ser brilhante. Vamos dizer Jesus Cristo numa realidade religiosa, ou o próprio eu mesmo, o ser humano, né? Que na linguagem representa o sujeito, né? O, o sujeito da ação, o gênero, né? O gênero não, é o sujeito da ação. Então, o eu, esse eu que vai para todos os caminhos, né? Vamos dizer o rei ou a rainha, né? Num tabuleiro. Esse rei, o cientista, ele quer saber qual é a jogada, né? Qual é a peça, né? Qual é a peça? E aí ele converte o eu em uma peça, em uma compressão, compreensão. Ele compra o homem, ele compra a liberdade do homem para dizer: ah, esse eu conheço. Esse é o X1. Ah, não, não, esse aqui é o X3. Esse é o X7. Nó, esse aqui é o X. Entende? Ele quer a potencialização do ser humano, ou a radiciação, ou todas esses de efeitos no homem. E quer dizer que sabe, né, sobre nós. Mas o ser humano ele é muito mais que isso. Ele é o espírito em
momento, né, em cuidado, né? O ser humano ele criou uma área de empreendimento do saber. Ela se chama casa. A arquitetura da casa ela cumpre com uma meta científica de revelar o ser sobre aquela descrição. Tá, descreve! Tá, descreve! Tá, descreve! E o ser, sempre quando volta para casa, descreve. Descreve o seu lar, editado por aquela informações, né? Aquelas organizações configurativas, né? Então a sua casa não é mais o planeta Terra. A sua casa não é mais o seu espírito. A sua casa é a arquitetura de depender de todas as transformações que a carne trouxe em condição de dependência, né? E aí você tem que escolher e ser aquilo que é escolhido. Você não pode ser mais um filho de Deus, alguém comum. Você vai se tornando incomum pelas suas escolhas. E aí você é o seu carro, você é o seu emprego, você é o seu estudo, você é o seu status religioso, você é o seu, né, o seu esporte, mas tudo isso é uma artificialidade de decomposição por descrição. E na descrição você começa a nascer e esse ser em descrição prende você. Você está preso em descrições, crucificado, morto. Só que você não vai ressuscitar, né? Isso é uma isso é uma isso é uma armadilha, né? A armadilha de, olha, eu vou te prender aqui, mas eu vou deixar você sair ali e depois você volta, hein? Ó, a hora que eu quiser eu prendo você e você fica preso muito tempo, hein? E aí dá-lhe drogas, dá-lhe doenças, dá-lhe ameaças. Então, hoje, a sofisticação do preso que soube prender-se, né, é a famosa ilusão de liberdades, né? Então, a aplicação dessa ilusão, né? Eu vou te ensinar uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Vou te ensinar uma coisinha aqui. Pera aí. Aí você aprende e fala assim, caraca, que liberdade, que aprendizado. Aí depois ameaça, depois prende de novo. Por quê? Por causa da comparação, por causa do valor, por causa do extrato, né? O abstrato do tempo, da... eu te ensinei, você aprendeu, mas e daí? Não perdi nada, você não está ganhando nada com isso, e aí? O que tem? Tá preso ainda. Não tá livre. Você pensou que tava livre, né? Aí, ó, tá preso aí. Aí vira aquela coisa de
preso, livre, peso, livre, né? Vira aquela brincadeira. Pô, brincadeira, hein, cara? E, pô, não tem condição, o ser humano não tem condição de parar de brincar. É, ele construiu toda a sociedade brincando, quando ele deveria estar pensando sério, né? Olha só, pessoal, brincadeira, as pessoas elas confundem o termo, né? Brincadeira, né? O que é brincadeira? A brincadeira é quando você, de alguma forma, utiliza os recursos, né, da composição para comunicar é, uma, uma emoção, né? Você empreende emoções. Sabe o que é isso? É quando você dá um abraço. Isso é brincar, né? Você dá um beijo, você tem alguma coisa íntima com a pessoa. Isso é brincar. Agora, construir um mundo para todos na igualdade, na sofisticação do Espírito de Deus, em gastar da natureza, em sacrificar a natureza para o bem de todos, aí a gente não está brincando, não. Se você pensa que tem que trabalhar brincando, não, está totalmente errado. Você não ama ninguém. Você está preso e pior ainda, né? Você está pensando só na sua pessoalidade, né? Está num universo distinto, né? Se teletransportou, né? Então, muito cuidado, pessoal. Brincar é muito bom. Você vai lá, brinca com a sua namorada, brinca com sua mãe, brinca com seu irmão. Brincar é ter relações íntimas, é abrir intimidade, é dar intimação para sorrir. É você virar e falar assim: eu entendi o íntimo que você aplicou. Ah, foi íntimo mesmo. Eu aceito a sua intimidade. Isso é brincadeira. Agora, você construir um avião é brincar. Construir coisas que podem matar, coisas que sacrificam. Você mandar pessoas para sair de casa, para fazer coisas, brincar. Aí você não tá no Espírito Santo, não. Você tá na carne, que quer contar vantagem, que quer dizer que brinca em serviço. Olha, sinceramente, hum, é como se fosse uma dependência, né? É como se fosse uma demência. Precisa estar o tempo todo em ritmo de intimidade. Ai, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Olha, a brincadeira tem momento, tem hora, né? Não dá para ser. é, Você não pode acreditar que a brincadeira ela tem o orgulho para ser uma arma de uma hora para outra disparar, né? Eu vejo muitas pessoas na rua mal educadas no sentido da brincadeira. Eles desperdiçam o sabor, a, o brinquedo, né? Eles desperdiçam. Eles de uma hora para outra eles ativam um modelo de brincadeira em um lugar, em um momento que não é idiota brincar.
Você tá no ponto de ônibus, chega um cara com, com querendo brincar. Que isso, cara? Você não entendeu que brincar tem lugar na escolinha, não? Caraca, bicho. Vai, volta pra casa, né? Brincadeira, né? Volta pra casa. É, então, é isso, né? Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sobre julgo da lei, né? É, então, é mais uma vez, né? Lendo a Bíblia de trás para frente, como eu tenho feito, eu já encontrei passagens que falam sobre o mal. Mais uma vez aqui a gente encontra essa descrição famosa do que o mal faz. E se você parar para pensar, né? ah, se existe uma pessoa mal perto de você, ela de alguma forma ela te contamina, porque ela muda o ambiente ao redor de você, porque a pessoa ela é uma fonte, né? E se nós não cuidarmos das fontes, o mundo vai ser cada vez mais fonte em ou forte, né? Em mal. Você está entendendo qual que é? Por que que a gente não pode parar? Né? Por que que a gente precisa de estar? E a gente não pode viver nessa ignorância de dividir as pessoas em áreas, né? Como se a gente tivesse essa possibilidade. Isso aí é um mal, né? O ser humano está contaminado por esse mal, né? Ele passou a subestimar o ser humano nessa questão de dizer que um é mais difícil de passar em uma área do que em outra. Um trabalho é mais difícil que o outro. Isso, aquilo, né? Então isso já é muito mal pra gente. É muito ruim conviver com isso, né? É como se isso já por si só fosse afetasse a imunidade nossa. Só que as pessoas não querem falar a verdade por causa da carne. A pessoa ela não quer falar que eu sinto que isso aí faz mal. Não, ela quer falar assim, não, na televisão tá na moda que a gente elogiar, parabéns, parabéns pra você. É isso aí, tá certo. Você foi lá ser melhor que eu. Tá certo. Que idiota, né? Você é melhor que eu. Quem tornou isso possível? Você não tem a Bíblia, Jesus Cristo, um monte de cristão no mundo. Quem pode permitir isso? Olha, filho, ele é melhor que você, olha a nota dele. Então, a gente precisa de parar com essa divisão subestimante e abrir fundo, né? O mundo para os habitantes viverem e não competirem carne guicente, né? Carnigitivamente, né? As suas escolhas. Eu escolhi melhor que ele. Eu entendo melhor que ele. Eu sou melhor do que ele. Eu subestimo mesmo. É isso, aquilo.
Não, isso aí é pura competição. Isso aí é pura prisão. A gente quer viver, cara. Precisamos viver, né? Hoje em dia eu tenho me sentido vivo quando eu toco um instrumento, quando eu rezo para Deus, quando eu estou fazendo uma atividade. Engraçado que antigamente as pessoas se sentiam vivas quando elas estavam na presença dos outros, né? Estavam praticando a intimidade, estavam brincando, né? No local certo. Mas as coisas foram sendo transformadas e o ser humano começou a subestimar outro ser humano. E antes um palco que era um teatro, era um lugar para todos, se começou a se tornar um lugar de poucos, né? O palco ele se tornou um lugar somente dos escolhidos, poucos, como se Deus colocasse a gente no mundo para escolher. Cara, mentira, né? Que mentira. Ele não, quando ele fala de escolher entre o bem e o mal, ele não está querendo dizer que você não vai ser escolhido. No sentido, o seu espírito ele já foi escolhido. O seu espírito é bom, cara. É, é o relacionamento. É como se você não obedecesse, não conseguisse cuidar da carne, né? O seu espírito não encontrasse soluções bastantes para cuidar da carne, né? Mas ele sempre será escolhido, né? Eu imagino assim, o ser humano pode ir lá e ter matado alguém. Só que o espírito do ser humano é bom, é perfeito. Ele matou por quê? Por causa da sociedade. E a sociedade, ela ignora, fala assim, nossa, cara mal educado, olha, né, família ruim, né? Olha só o que, que o ser humano se permite falar, né? Que idiota, né? E depois fala que é cristão, depois fala que... Eu falo mesmo. ah, quem é você para julgar alguém? Primeira coisa, né? Outra coisa, né? Você está interpretando mal, né? Como que um espírito vai ser ruim se você oferecesse a esse espírito, né? um- um- uma sensação boa, ele negociaria. Você negocia com o espírito. E esse é o dever da nossa união. É a negociação com o espírito. Esse é o dever da nossa união. E olha que as pessoas elas estão tirando vantagens das outras. E as mamães sabem disso. Sabem que o espírito malzinho do ciúme do irmãozinho mais velho, ele se aproveita do irmãozinho mais novo. As mamães sabem disso, né? E é isso que tem acontecido demasiadamente no nosso mundo. Demasiadamente a ponto de terem irmãozinhos que se aproveitam de milhares de irmãozãos, né? Vamos dizer assim. E aí vice-versa, né? Só que, mais uma vez, esse padrão, esse comportamento, hum, com certeza vai trazer, vai trazer no caminho da
da realidade vai trazer a esse indivíduo muita tristeza, né? Muitas cobranças, né? É isso que é disso que se trata, né? Ahm, então, eu afirmo convictuadamente, né? Não pense que Deus vai vir para julgar e escolher as pessoas. Não. Deus já fez isso há muito tempo, ele já decidiu o mundo há muito tempo, né? Nós somos os escolhidos. Nós temos o espírito da salvação. O que acontece? Acontece é que a sociedade, a associação desses espíritos de salvação trouxe problemas, né? Não solucionou, não tem sido, né? Precisa de algumas modificações, né? Então é exatamente isso, né? O Espírito de Deus ele fez sempre bom, é muito bom mesmo, perfeito. O que que acontece então? O encontro de um espírito com outro, né? E a falha no. A falha que eu falo assim, né? Esse encontro. Aqui, ó, eu tenho dois espíritos. Os espíritos eles chegam, né? E aí começam a se conectarem. Se esses espíritos não negociarem, né? Se eles não organizarem um meio para o bem do espírito, o mal do espírito vai aparecer. E o mal do espírito é a carne, né? É a carne que desmantém o espírito, né? Exatamente isso, desmantém o espírito, mas o espírito é a verdade. Então, a gente já refletiu bastante esse capítulo 5 da Carta a Gálatas. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!